Olá, bem-vindos a mais um episódio do Engenharia do Futuro, o quadro semanal onde eu, Vanessa Fazinga, converso com o engenheiro Arthur Lucena sobre artigos científicos em uma linguagem simples para todo mundo que está interessado em engenharia poder compreender o que está rolando aí no meio acadêmico e das pesquisas. Oi, Arthur. Oi, Vanessa. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre um artigo que a Vanessa leu, que foi publicado no Simpósio ENTAC de 2018, que tem como autores o Márcio Souza, o César Imai e o Maurício Azuma. Esse artigo ele é relacionado à introdução de maquetes para a gente analisar a percepção dos clientes sobre os nossos projetos. Tema interessante, né, Vanessa? Conta-me um pouco mais para a gente sobre que contexto que ele está inserido. O contexto é o seguinte, quando o cliente tem um primeiro contato com o arquiteto que vai projetar, vai conceber a casa ou qualquer outro tipo de edificação, é preciso que ele tenha muita sensibilidade para conseguir perceber o que de fato esse usuário precisa e quer nessa edificação. Então, a gente chama isso de captar os requisitos do usuário ou do cliente. Só que exige uma comunicação com bastante clareza para que os projetistas consigam perceber de verdade como seria a casa idealizada por esse usuário. E aí, para facilitar e deixar essa comunicação mais intensa e favorecer essa captação de requisitos, os autores desenvolveram maquetes em escala 1:10, então uma maquete física mesmo, construída com madeira e alguns outros materiais simulando os revestimentos da casa, nesse caso, né? Simulando o mobiliário também, cores nas paredes, para dar a sensação de casa acabada. E aí eles chamam algumas pessoas que vão fazer um teste de uma simulação física usando essas maquetes, para conseguir fazer com que esse usuário fale em voz alta, né? Ele verbalize aquilo que ele está sentindo. Se ele sente o espaço apertado, se ele sente os corredores, as áreas de circulação muito estreitas, se ele sente o ambiente iluminado, se ele sente uma boa integração entre os vários ambientes, sala, cozinha, quartos, né? E então, ele vai ter essa experiência de quase estar na casa pronta, mas ainda tudo isso está acontecendo quando, na vida real, o projeto ainda está sendo elaborado. Então, uma ferramenta que o projetista consegue usar para continuar desenvolvendo o seu projeto, mas ser assertivo nos resultados. Achei bem relevante esse estudo deles, porque veja assim, né, a gente já falou várias vezes aqui no Engenharia do Futuro sobre algumas tecnologias que nos ajudam a fazer principalmente prototipagem virtual. Então a gente fazer esses protótipos no mundo virtual. Só que por mais que isso tenha seus benefícios, também é muito importante a gente considerar os protótipos físicos, como é o caso das maquetes. Porque a gente consegue representar com fidelidade, com realidade, até um certo nível no mundo virtual, né? E a maquete que a gente tem toda essa questão de sentir de fato, de ver o negócio real acontecendo, é muito interessante para o cliente, para a gente conseguir analisar as necessidades dele de fato. Mas então, esses autores, eles testaram esse método que eles desenvolveram? O que eles descobriram ali quando fizeram algumas investigações? Sim, eles testaram. E eu vou abrir agora na tela um trecho do artigo para todo mundo consiga ver como foi essa maquete e que tipo de interação eles fizeram com os usuários. Bem, então, o projeto escolhido foi um projeto de uma habitação residencial pequena, de mais ou menos 50 metros quadrados, que foi um projeto vencedor num concurso de projetos para habitação social da região de Brasília. Então, como foi um projeto aprovado num concurso, já era considerado um projeto bem resolvido. E aí eles criaram, então, essa maquete física com a escala 1:10. É possível que a gente veja que está colocado aqui em cima de uma carteira na sala de aula, e tem um bonequinho de madeira, também está na escala 1:10, para que o usuário ele possa usar esse bonequinho para andar por dentro da maquete, como se ele estivesse simulando alguém andando dentro da casa.
Só que nesse tipo de simulação, a sensação do usuário é só a visão superior, ele está olhando de cima para dentro da maquete. Então, ele só tem essa visão superior, não consegue se sentir imerso dentro dos ambientes. E aí, os autores, então, também optaram por uma simulação B, onde eles acoplaram um computador ao lado da maquete e na mão do usuário ficava uma pequena haste aqui de madeira, como a gente está vendo aqui, com uma câmera acoplada. E aí, conforme o usuário vai mexendo com a câmera dentro dos ambientes da casa, ele vai olhando na tela do computador e ele vai tendo uma visão por um outro ângulo, como se ele estivesse dentro mesmo do ambiente, não só mais olhando de cima. Então, esses 2 testes foram o que os autores fizeram com alguns usuários de homem e mulher, de faixa etária diferente, para conseguir verificar se eles falavam em voz alta, o que eles estavam percebendo daquele ambiente, se eles gostaram ou não gostaram, tem sensação de gostaria de mais janela, mais porta, tá apertado para passar, a maneira como o mobiliário foi alocado dentro do ambiente, ficou bacana ou não, tá com uma sensação de ambiente confinado, apertado ou não, tem uma amplitude, enfim, para que esse usuário pudesse dar a sua opinião de verdade, verbal. Os autores iam guiando o usuário ao trajeto que ele deveria fazer dentro da maquete e também fazendo perguntas para que eles conseguissem expressar melhor a sua opinião. Sabe que é bem legal essa ideia de trazer o protótipo físico e da maneira que eles fazem é muito parecido com o que a gente faz com realidade virtual, por exemplo, ou mesmo nas simulações tridimensionais comuns. Mas é legal porque eu vejo assim, eu que já trabalhei com realidade virtual, eu vejo que tinha muita dificuldade, principalmente das pessoas mais velhas, de conseguirem manipular a tecnologia. E dessa forma é mais prático, é mais lúdico, me parece. Então, acho que eles vão encontrar menos entraves em relação a isso do que se eles estivessem usando uma tecnologia de ponta para fazer o mesmo processo. Então, bem criativa essa ideia dos autores, né? E você, o que você acha, assim, o que a gente tem para o futuro utilizando esse tipo de abordagem menos tecnológica, mas mesmo assim válida? O que você enxerga aí? Eu gostei também da ideia, esse tipo de interação, acho que ele vai trazer projetos que vão agradar mais. E olha, veja que os autores tiveram essa preocupação de usar um projeto que é de um condomínio de habitação social. Então, conforme é uma maquete só, porque no começo eu pensei o seguinte: puxa vida, mas eles vão construir uma maquete física, né? Vão gastar um tempo com isso, fazendo essa maquete, para apresentar para esse usuário e só então poder continuar com suas decisões de projeto. Parece que cria aí um certo entrave. Mas, olhando por esse ponto de vista da habitação social, a gente está falando de dezenas ou até centenas de habitações iguais, projetadas dentro de um condomínio. Então, acho que se torna, sim, muito viável construir a maquete e fazer o teste. O maior número de pessoas possível vai gerar um projeto bem resolvido que provavelmente atende a grande maioria dos usuários. E isso é muito relevante, porque a gente tem, vira e mexe aí, discussões sobre a qualidade, a percepção do usuário, avaliação pós-ocupação, nos projetos de habitação social. Então, eu acredito que quanto mais investigação puder ter sobre isso em algo que ainda vai ser construído, é muito melhor do que depois, né? Então, a gente tem focado na avaliação pós-ocupação, mas aí aquele empreendimento já está em uso. É diferente, traz para um momento anterior com a chance de acertar nesse novo empreendimento habitacional que vai surgir. Com certeza. A gente tem que continuar investindo muito nessa questão de entender o que é valor para o cliente. Porque, às vezes, a gente pensa em algumas coisas que, na nossa concepção, seriam muito importantes na edificação e tudo mais, mas quando a gente observa o usuário final daquela edificação, para ele não é tão importante. E vice-versa também. Tem coisa que a gente não percebe e que para ele seria de fundamental importância.
Então, quando a gente coloca ele como centro da decisão, tentando entender as percepções dele, certamente a gente consegue identificar um monte de questões como essa, né? Então, acho que esse é o grande benefício de um estudo como esse. E para concluir, na verdade, o artigo ele teve como propósito mostrar que essas duas estratégias de interação com maquetes físicas podem trazer bons resultados em relação à percepção do usuário. Não apresentaram exatamente quais foram os pontos da edificação que os usuários pediram para mudar, ou reclamaram, ou elogiaram, mas validaram a sistemática, né? Ou usar esse tipo de interação para conseguir validar as decisões de projeto. Então, fica assim como um insight que vai gerar aí desdobramentos futuros nessa interação com o usuário durante o processo de projeto. Pois é, né? Essa é a grande questão das pesquisas científicas. Nada inicia-se em uma pesquisa e nada acaba em uma pesquisa. É sempre um passo para outro pesquisador continuar depois. Pessoal, a gente fica por aqui por hoje, mas não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque lá tem ainda mais conteúdo. A Vanessa no Instagram, @vanessa.fazinga, no meu, @eng.artulucena, e também no meu podcast, o @ciência em 15. Até mais, pessoal! Toda quinta-feira você fica aqui com a gente em um episódio novo do Engenharia do Futuro. Você sempre vai encontrar um trecho do vídeo aqui no Instagram e o episódio completo lá no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau. E lembrando, quem quiser acessar o artigo, o link está aqui na descrição do episódio. Valeu!